Esse pequeno e poderoso livro se divide em sessões. Sim, sessões com dois S's, pois é uma espécie de terapia para você e para mim. Hoje, Podcasts Notáveis tem a honra de trazer para vocês, em primeira mão, Jesus Quântico, um livro que pertence à humanidade e que eu tive aí a satisfação de poder escrevê-lo. Mas quem vai falar sobre ele é meu amigo Vinícius Aguiar, meu mentor, ele que fez o prefácio e ele sabe desse livro, porque eu não sei muita coisa do que está aqui não, porque eu fui apenas um canal. Seja bem-vindo ao Notáveis Podcast, até porque você idealizou esse Notáveis também, né, Vinícius? Seja bem-vindo aqui, primeira vez que eu te entrevisto, Ah, que a gente vai trocar um bate-papo aqui. Cara, quando eu escrevi isso aqui, começou em 2015. A história é assim. Começou em 2015. Um dia me deu um sono muito louco, lá às 5 horas da tarde. Eu dormi, acho que até mais ou menos 10 horas da noite, em casa. Um dia de semana. E eu lembro certinho, eu tinha uma mesa desse tamanho de vidro na minha sala. Levantei 10 horas da noite, fiquei assim meio avoado. Peguei uns rascunhos e comecei a escrever com caneta. Cara, e vinha assim ondas de mensagens mesmo, sabe? Como se conseguisse perceber a minha mente sendo atravessada por informações. E eu comecei a escrever sem parar, na mão mesmo, até 5 horas da manhã. Então, das 11 da noite às 5 horas da manhã, eu não levantei nem para beber água, nada. E aí, quando terminou, eu falei assim: o que que é isso? Como eu estudo bastante religião, você também estuda, eu pensei, será que eu tô psicografando alguma coisa? E eu fui ler o que eu tinha escrito. Cara, é incrível. Foi o piloto desse livro, né? A partir daquela escrita, que deve ter dado em torno de umas 50 laudas, foi que o livro foi desenvolvido. Porque aí recebi outros dias mais ondas de mensagem, mais conexões. Eu chamo isso de. A gente já até estudou um pouco disso, né? Os campos metamórficos, mas para mim está mais ligado ao entrelaçamento quântico. E aí nasceu o Jesus Quântico, porque o tempo inteiro eu recebi essa informação de que o entrelaçamento existe, que o mundo não é só a matéria, só isso que a gente percebe aqui, e que existe um outro eu, ou uma outra forma de Leonardo, uma outra molécula, partícula, um outro ser que se conecta comigo. E eu consegui dele, ou a gente junto, talvez ele está lançando lá também hoje, né, lá na dimensão dele, esse Jesus quântico. Tive a honra, cara, e sim, e para mim, isso eu falo muito de coração, né? A gente descobriu que é irmão de alma há algum tempo, mas você ter escrito o prefácio, né, foi assim um dos maiores momentos da minha vida, você ter aceito escrever, porque eu fiquei muito, hoje eu posso te confessar isso, eu fiquei assim temeroso, você falar, não, não vai dar, Léo, eu não quero, não posso, eu tô sem tempo, eu sei que você é muito ocupado, mas aí você aceitou, e o prefácio foi, ele abre o livro mesmo, é a chave de ouro que abre a porta. que maravilha, que maravilha. Eu quero começar te agradecendo pelo convite de estar aqui, né? Você abriu a caixa com os livros aqui na minha frente, nem você tinha tido contato físico com o livro ainda, né? Me sinto muito honrado por isso, assim como me senti muito honrado quando você me convidou para escrever o prefácio. Eu me lembro que foi no final de 2000, início de 2001 por ali, né? E aí você me entregou um esboço do livro, eu li, fiquei encantado, arrepiado, como eu estou agora, tá? Porque realmente obras assim não são entregues para qualquer pessoa. Obras assim são entregues para os escolhidos. E eu acredito que, sem dúvida nenhuma, você foi um escolhido. Quando eu lia quando eu li a primeira vez, quando eu li a segunda vez, gente, caramba, o que que o Léo tem na cabeça? De onde ele tirou isso, né? Porque realmente eu vi com entusiasmo muito grande, né? Então eu li a primeira vez, li a segunda vez para que eu escrevesse o prefácio e depois li novamente, né? Infelizmente já tem aí já mais de um ano que eu tive a oportunidade de lê-lo pela última vez e eu ficava um pouco inconformado de você não fazer o lançamento desse livro, Cara, que foi uma coisa interessante, né? né? Contar aí pra quem tá assistindo o podcast. Eu relutei muito em publicar isso aqui, relutei mesmo, porque eu lia e falava, gente, isso aqui vai mudar a vida do mundo inteiro, isso vai mudar a vida de todo mundo, né? Todo mundo que lê isso aqui não tem como sair na última página como a mesma pessoa que entrou. E eu fui relutando, e aí eu contratei uma editora, tava até falando aqui pro Caio, né, que tá na produção, que o tanto que é caro produzir no Brasil, é difícil produzir no Brasil, mas deu certo. Contratei aí em 2021 e tomei o maior cano.
Maior cano, paguei, os caras simplesmente sumiram do mapa, fecharam a empresa, ou se é que a empresa existia, nunca responderam, me deram maior cano. Falei, não, tudo bem, tu tem a hora certa, isso aqui eu tô desconectado. E eu voltei pra conexão com o livro, e eu senti agora em 2022, falei assim, a hora, vai. Cara, quando você pensa assim, é o entrelaçamento quântico que está aqui dentro, que é ensinado aqui. Eu simplesmente mentalizei que eu queria o livro publicado. Apareceu no meu Instagram uma empresa, né, que é fantástica, inclusive eu tenho que agradecer ao pessoal da Lucel, a editora Lucel, vou marcar vocês, porque vocês foram extremamente honestos, corretos, profissionais demais. E eles apareceram com uma proposta muito boa, consegui contratar, não tive dúvidas, paguei e eles entregaram a obra. A obra chegou, abri a caixa com você hoje aqui. Então, assim, foi isso que aconteceu. A gente entende um pouco que não é questão de momento, Vinícius, é questão de nenhum momento, nem oportunidade. Eu não sei nem expressar muito bem, mas esse livro sai agora, no final de 2022, talvez para pegar aí os rescaldos de uma eleição muito tensa no país, o rescaldo também de uma Copa do Mundo que o brasileiro já sofreu demais, para que as pessoas aí possam ressignificar a vida e seguir adiante, mas de uma forma muito, muito mais potente. Eu vejo esse livro aqui da seguinte forma. Vou usar uma metáfora, vou criar essa metáfora aqui agora. A gente sabe que para que a pessoa encontre a estrada, uma estrada aberta, que leva realmente a um destino, a um propósito, antes de você chegar nessa estrada, você passa por vários caminhos um pouco mais atenuosos, né? Então, você vai buscando alternativas, buscando oportunidades. Eu sempre disse que para que a pessoa tenha sucesso na vida, ele precisa ter um propósito final. Ele precisa saber onde ele pretende chegar. Às vezes, analisando agora a forma de você falar, pelo que eu te conheço, tudo que eu já convivi com você, todas as suas tentativas, você é um homem muito experimentado, né? Você já procurou diversas formas de sobressair, de vencer na vida. Você é um excelente advogado. Você já trabalhou com várias outras atividades, treinamentos, estudou muito, né? Estudou bastante, buscou muita informação em relação a terapias, fez várias formações. E eu sinto agora que realmente você saiu dessas estradinhas, dessas trilhas um pouco mais atenuosas e chegou numa avenida aberta. Porque essa avenida, ela é muito importante para que você chegue nela, para que você seja visto e percebido. Porque só assim é possível você ajudar outras pessoas, e eu sei que é esse o seu grande propósito de vida. O seu grande propósito de vida não é ficar rico, não é ficar multimilionário. O seu grande propósito de vida é ajudar as pessoas. O que vem de lucro com isso é uma consequência de todo o trabalho que eu já vi você fazendo até agora. Então, isso me arrepia. Eu sei que eu estou diante de uma pessoa que, se não for reconhecida em vida, será reconhecido depois dela. Porque não tem como, não é possível alguém ler um livro como esse e não se abrir para a vida, para a essência da vida, para a essência da vida em Deus, para a essência da vida em Cristo e, por que não, para a prosperidade aqui na Terra. Então, eu vejo com muita alegria essa sua obra, porque eu sei que realmente você está caminhando por uma avenida que você sabe onde vai chegar, e uma avenida que você está mostrando para outras pessoas qual é o caminho, que não precisa de ninguém, de repente, passar pelas dificuldades que você passou, passar pelos experimentos que você passou, porque você já está no caminho. Basta seguir esse caminho, que com certeza outras pessoas também conseguirão, através dessa obra, que eu tenho certeza que será a primeira, vencer na vida, atingir objetivos, atingir a felicidade e, por que não, acima de tudo isso, compreender a essência da vida, porque nem sempre a essência da vida é dinheiro e felicidade aqui na Terra. A essência da vida é muito mais do que isso. A concordância com a vida como ela isso faz com que a gente que a gente possa ser pleno aqui na Terra. E esse livro mostra esse caminho. Então, realmente eu arrepio, realmente eu me empolgo, porque eu, com muito respeito, quando eu vi, eu falei assim, não, alguém realmente, né, lá do universo instruiu o Léo para escrever algo tão maravilhoso quanto esse livro. Você falou uma coisa aí que me impactou, porque a gente tinha um grupo de estudo lá na sua casa, né, já há algum tempo,
E um dia a gente conversou lá, ele falou, qual que é o seu propósito? A gente tem aquele negócio de propósito de vida, né? O que é o propósito? Eu falei, não, qual que é o seu propósito de alma? Você veio na Terra com algum significado para trazer alguma informação. Qual que é? Eu não sabia, cara. Eu fiquei assim, ué, mas sei lá, ganhar dinheiro, ter uma vida boa, sei lá, deixar meu nome marcado na história. Aí você me deu lá um link para mim assistir um vídeo, e um vídeo muito curto, inclusive, né? Aham. Extremamente impactante. E aí eu fiz, cara, acessei esse link, tem lá uma explicaçãozinha, você faz lá nem lembro da onde que é aquilo, qual que é a sua missão de alma. Cara, e saiu assim, o meu, né? Ajudar. É ajudar as pessoas, é impulsionar as pessoas. E eu falei, não, nem isso não, é outra coisa, cara. E não parava de gritar na cabeça, né? Não, sua missão é essa, é impulsionar, é ajudar, é cooperar. E quando eu faço isso, é a hora que eu sou mais feliz. Ontem uma pessoa me abordou, eu fiz inclusive, você que assiste aí o podcast, a gente vai lançar um material especial de um cruzeiro que eu fui convidado a fazer. Foi agora no final de semana passado, no início de dezembro. Extremamente incrível, vocês vão assistir. A pessoa me perguntou, nossa, mas você tá ganhando muito dinheiro, né? Eu falei para ela, não inveja isso não. Anda comigo e vê as coisas que eu faço, pra você fazer igual, pra aí você poder me cobrar se eu tô ganhando muito ou pouco, porque tudo isso envolve uma série de idas e voltas, né? Vamos falar de campo metamórfico, cara, porque eu sou encantado pelo campo. E isso aqui, ó, é fruto de campo metamórfico. Fala pra mim disso, Vinícius. Olha, campo metamórfico. Como eu tenho a formação em constelação, estive constelador por vários anos, né? Quem não conhece ainda a constelação familiar, vale muito a pena conhecer, vale muito a pena participar. Importante escolher bem os profissionais, tá? Porque, infelizmente, em toda área existe ali os aventureiros, né? Pessoas que de repente passam informação equivocada, onde você acaba se tornando, acreditando em alguma coisa, tendo um primeiro contato que de repente depois você discorda. Você mesmo, você já me disse uma vez que a primeira vez que você fez constelação, Sim, você teve resistência porque você não gostou do que viu. Então, é algo realmente muito interessante, muito bom. Então, campos metamórficos, como que isso funciona na prática? Eu vou dar um exemplo. Virginia Satir, uma terapeuta americana, ela fazia atendimento lá no consultório dela, né? Então, ela fazia atendimento e aí uma pessoa chegava lá com alguma queixa, reclamando de alguma coisa dentro da família, de um desentendimento, alguma coisa. Até que chegou um momento que ela teve uma sacada. Ela pensou o seguinte: bom, eu só estou ouvindo uma parte, eu quero ouvir a outra parte. Então, quando a queixa era, por exemplo, em relação ao marido, ela disse o seguinte: não, traga seu marido porque eu quero entendê-lo também, para que a gente possa realmente dar um sentido, oferecer para você uma cura em relação a esse sistema que está sendo todo cheio de problemas ali, né, em casa, no relacionamento, etc. Tá. Então ela começou a convidar as pessoas que estavam envolvidas naquela queixa do paciente dela para que ela pudesse entendê-los. Tudo bem. Só que ela percebeu o seguinte: muitas vezes essa pessoa que estava envolvida não poderia vir. Então, o que ela fez? Ela pegou lá a secretária, as pessoas ali que trabalhavam com ela e colocava como representantes dessa pessoa que não pôde ir. E ela percebeu que essa pessoa que estava entrando ali no consultório dela como representante, a pessoa se comportava exatamente igual à pessoa real que deveria estar ali presente. Então, o quê? Então a pessoa entra na energia da outra. Então a pessoa é capaz de se mover como a outra, de ter os sentimentos da outra. Então aquilo ali fez com que facilitasse muito o trabalho da Virginia Satir naquela época. Então existe também um grande estudioso dos campos morfogenéticos, que é Hubert Sheldrake, que é um inglês que, na verdade, ele não era terapeuta, né? Ele trabalhava com botânica, etc. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer estudos nesse sentido. E uma das coisas que ele percebeu, ele começou a utilizar, por exemplo, animais. Então, imagina,
o cachorro da pessoa, ele colocou câmeras ali dentro da casa das pessoas. Então, se você, por exemplo, você sai do seu trabalho para ir para casa, com aquela câmera que tinha ali dentro da casa daquela pessoa, ele percebeu que o cachorro ia lá para a porta. Ah, mas tudo bem, o cachorro vai para a porta porque todos os dias a pessoa chega no mesmo horário. Engano seu. Então o cachorro ia para a porta, só que essa pessoa de repente resolvia ir para um bar, para um restaurante, passar no supermercado. O que que o cachorro fazia? Voltava a fazer o que ele estava fazendo antes. Quando a pessoa saía ali, por exemplo, do supermercado para ir para casa, o cachorro voltava para a porta. Ou seja, como que o cachorro sabia que a pessoa estava chegando? Então, ele começou a fazer alguns experimentos, alguns estudos com vários animais nesse sentido. E ele percebeu que sim, a gente tem uma relação de energia entre pessoas. Sabe aquela pessoa que você olha, você fica impactada, parece que você já conhecia aquela pessoa de algum lugar? Isso é um movimento dos campos morfogenéticos. Quem colocou em prática, realmente quem colocou em prática e que percebeu isso de uma forma claríssima e que é utilizado hoje por milhares de pessoas no mundo todo, e infelizmente nem todos têm conhecimento, foi o alemão Bert Hellinger, tá? Que foi quem desenvolveu as constelações familiares. Que hoje, além das constelações familiares, existe também as constelações organizacionais, tá? Existe a educação sistêmica. Então, a constelação hoje, existe o direito sistêmico, que é a constelação colocada para conflitos, né? Para sanar conflitos, por exemplo, dentro do judiciário. Então, isso hoje disseminou pelo mundo inteiro. E quando você vai colocar a constelação na prática, você coloca o cliente, o problema do cliente, aquilo que ele está questionando, esse problema normalmente é representado por uma pessoa. Então, essa pessoa que está representando ali aquela queixa do cliente, o problema do cliente, ou, por exemplo, a questão do dinheiro, né, que muitas vezes quer constelar a questão do dinheiro, de doença, comportamentos, etc. Então, quando coloca ali o representante mostra através de uma energia, eles não gostam, o Bert Hellinger não gostava que usasse essa expressão energia, né, mas mostra ali como que deve, qual é o caminho para que realmente esse conflito, essa queixa seja sanada e seja harmonizada, né? Eu sei que é muito difícil, é muito complicado compreender o que eu estou falando para quem não teve a oportunidade ainda de fazer uma constelação familiar. Eu sugiro que faça, né? Independente de qual é a sua queixa, se é profissional, se é financeira, se é de relacionamento, se é uma questão de doença, Inclusive, etc. Vinícius, só te interrompendo, independente da sua crença também, né? A independer da sua crença, porque tem gente que, num primeiro contato, fala, isso é isso é espiritismo, né? Eu não tenho nada contra o espiritismo, não estou defendendo por causa disso, né? Mas, por exemplo, se eu posso constelar uma empresa, eu já fiz constelação de várias multinacionais, como que essa empresa se comporta como se fosse um ser humano? É porque isso não é espiritismo, isso é energia. Repito, os consteladores, em sua grande maioria, não gostam dessa expressão. Bert Hellinger não gostava dessa expressão energia. Já Sophie Hellinger, que é a esposa viúva do Bert Hellinger, né, que ele morreu há 3 anos, então ela sim, ela usa essa expressão com muita tranquilidade, porque ela não encontrou ainda uma outra palavra, uma outra expressão que pudesse realmente fazer com que boa parte da população entendesse quando a gente fala sobre essa questão. Então, participe, busque um constelador sério, uma consteladora séria. Muita gente vai falar, Vinícius, então que dia que nós vamos fazer uma constelação? Eu não estou fazendo mais, tá, no momento. Pode ser que algum dia eu volte a fazer. É uma grande paixão minha. Eu me empolgo muito quando eu falo sobre isso. Então, pode ser que um dia eu volte a fazer, mas no momento não. Esse livro aqui tem muito a ver com essa questão, tá, desses campos. Tem muito a ver com constelação familiar. Algum constelador que estiver nos assistindo, leia esse livro, tá? Não tem como dissociar isso aqui, tudo que está escrito aqui nesse livro, com constelação familiar, com a realidade da nossa vida, como as coisas se movimentam na nossa vida. E
por que não, compreender e entender tudo aquilo que aconteceu antes de nós, com nossos pais, avós, bisavós e etc. Vinícius, falando em constelação, eu resisti 10 anos, né, pra você me constelar. Foram 10 anos que eu falei, não quero. Esse livro foi escrito sobre... Eu não tinha conhecimento de constelação, eu tinha ganhado uma constelação, fiz, não me senti muito bem. E o que você fala de campo mórfico, né? Eu entendo muito como... Tem várias expressões mesmo, campo mórfico, campo energético, agora o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico, ele é o conjunto de tudo isso aqui traduzido pela ciência. A ciência está voltando, a ciência está reencontrando a espiritualidade. Não vou nem falar religião. Religião enquanto processo cultural institucional, eu não sou a favor, não gosto de religião. A religião separa o ser humano, a espiritualidade aproxima, né? Você pega a própria questão de Jesus, era um judeu reformista, né? Mas ele nunca disse que ele era um judeu reformista, ele simplesmente estava transformando aquele judaísmo tradicional num novo judaísmo que servisse para todos, porque o judaísmo é excludente, né? Ele é privado, ele só serve, você só é judeu se você nascer de mãe judia. Jesus estava ampliando, ele estava quebrando a religiosidade e trazendo a espiritualidade. Então, a ciência está voltando, essa aproximação com a espiritualidade. Experimentos hoje já demonstram cabalmente o entrelaçamento quântico. O que é o entrelaçamento quântico? Você tem uma partícula aqui onde nós estamos, e é lançada, e estamos falando aqui na questão de elétrons, né? Já no mundo subatômico. No mundo subatômico. Você pega um elétron aqui e um segundo elétron que está entrelaçado com ele qualquer confins do universo, se você mexer em um aqui, o outro lá instantaneamente tem o mesmo resultado. Tem a experiência da dupla fenda, né? Essa já está na internet aí há muito tempo, né? Você percebe que um elétron, quando ele vai passar por uma fenda, ele tem um comportamento. Quando ele passa por duas fendas, ou três, ou mais, ele tem outro comportamento. Mas desde que não seja observado. A partir do momento que se observa o comportamento dele, quando coloca algum equipamento para filmar esse elétron passando ali pela fenda, ele muda o comportamento. Existe aquele livro que depois virou filme, né, O Segredo, Quem Somos Nós, ele é muito claro sobre isso. Ele traz uma reaproximação da ciência à religião. Agora, dos dois lados, tanto cientistas, acadêmicos, quanto religiosos extremistas, eles não aceitam essa aproximação. Eles querem que continue separado. Mas a humanidade é irreversível. Está caminhando para a volta da magia, do poder, das energias, do fluir, da aura, né? Juntamente com a ciência. Aquela foto Kirlian, ela fotografa a aura da pessoa. Aí o cientista radical fala, não, aquilo lá são ondas de calor que são registradas. Não, Kirlian, quando desenvolveu aquilo lá, ele não estava preocupado com raio ultravioleta, raio-x, vermelho, não sei o que lá. Não, ele simplesmente queria fotografar a aura da pessoa. E ele consegue observar através da foto Kirlian. Existe um experimento japonês com moléculas de água, que as moléculas de água mudam de cor, né? E mudam de formato, de acordo com o som que ela é exposta. Rock and roll é um jeito, MPB é outro, música clássica é outro, música infantil. As moléculas reagem àquilo ali. A gente, desde Descartes, né, 1700 e pouco para cá, a gente foi materializando. Só existe aquilo que eu consigo pôr a mão, né? Só existe aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo ouvir. Mas isso está mudando. Então, o entrelaçamento, que é onde nasce esse livro aqui, a partir do entrelaçamento, é um conjunto de ideias que percorreu todo o universo e chegou para mim apenas como indivíduo. Sêneca, Vinícius, falava assim, ó, toda boa ideia pertence à humanidade, não pertence a quem teve a ideia. Ele simplesmente foi um receptáculo de ideia, e essa ideia que ele teve pertence à humanidade. Platão já falava no mundo das ideias, né? Que o mundo ideal é o mundo das ideias, ou seja, existe esse mundo e um outro mundo, um mundo da forma perfeita. E eu entendo, e quem lê esse livro vai entender isso também com muita facilidade, com muita claridade, que o que eu estou vivendo aqui, existe um outro
uma outra partícula minha, um outro conjunto de átomos que me forma em algum outro canto do universo, ou em outros universos, porque os universos paralelos, a ciência já está provando que eles existem mesmo, várias e várias camadas de universo, não tem como estar negando isso mais, ele reage comigo. Então, eu me deprimo aqui, a partir desse livro eu comecei a sair da depressão. Eu tô com pensamentos negativos, a partir desse livro eu consegui mudar esse pensamento, né? Eu estou prosperando aqui, pode ser que a minha outra partícula não esteja, eu mando esse pensamento para ele para que ele prospere. Às vezes eu que tô triste, mando para ele e ele me manda de volta essa informação, não, melhora por aí, faz isso, faz aquilo. Cara, eu tô assim, encantado de poder trazer é parindo mesmo. Hoje eu me sinto uma mãe, né? Estou dando à luz aqui esse filho. Não, mas não existe essa palavra parido aqui no livro, não, Não, tem? né? Não, eu não pari, não. Mas o segundo prefácio você põe, o homem pariu. Então, eu acho muito interessante todas essas suas observações, especialmente científicas, Léo, porque a ciência em si, ela é um embrião, né? Ela é um embrião. Não sei onde está a pura verdade, como essa verdade chegou até nós. Mas a ciência fala em 4 milhões de anos que existem, né, os homens, a humanidade. Os religiosos falam em 12 mil anos, né, desde Adão até nós, cerca de 12 mil anos. Independente de 12 mil anos ou 4 milhões de anos, a ciência, como a gente a conhece hoje, tem cerca de 300 anos, um pouco menos. Então, como afirmar que apenas a ciência é detentora da verdade? Como é que as pessoas viveram cerca aí de 12 mil anos antes da ciência, ou seja lá, 4 milhões de anos antes da ciência? Então, é importante começar a observar e olhar para aquilo que foi ignorado pela ciência até agora. Então, a ciência, os cientistas, quem se interessam nessa interpretação do mundo, do universo, é preciso rever isso. Até, inclusive, quando eu falo sobre constelação familiar, a gente aprende que é preciso respeitar muito tudo aquilo que veio antes da gente, tudo aquilo que veio antes de nós. Isso vale para a empresa, isso vale para a família, né? Nós temos que respeitar todos aqueles que construíram algo antes de nós. Então, essa história de matar tudo aquilo que veio antes, né? Isso acontece, inclusive, no Brasil, né? É a questão do descobrimento e etc., né? Então, a República quis assassinar tudo aquilo que veio antes de nós. Então, isso gera grandes problemas para o nosso presente, para a história que estamos construindo agora. É preciso aprender a respeitar tudo aquilo que veio antes e, sem dúvida nenhuma, que a ciência ela tem um excepcional valor no nosso mundo contemporâneo, mas tudo aquilo que veio antes também tem seus valores, porque tudo começou lá atrás, né? Na época de Sócrates, Platão, aquele pessoal ali, aqueles filósofos daquela época, não existia a ciência de Descartes, não existia essa ciência que a gente entende como hoje, mas eles já faziam ciências, né? Eles já faziam ciência humana naquela época. Então, tudo isso precisa ser revisto, ser respeitado. A questão da religião, que de repente não ver com bons olhos toda essa sua explicação, eu acredito que isso pode ser talvez um pouco temeroso por aqueles que detêm a verdade absoluta, religiosa, né? Hoje, porque cada denominação religiosa, eles detêm em si uma verdade absoluta. Não vem para mim que aqui a gente faz a coisa certa, aqui realmente a gente prega a verdadeira palavra de Deus. Então isso precisa ser revisto. Igreja Católica surgiu no início do século IV. A igreja, como fala, protestante, né, lá de Martim Lutero, surgiu ali mais ou menos ali no início do século XVI também. Então tudo isso que surgiu antes tem seu valor. Tudo isso que existe agora também tem o seu valor. Mas essa mania de dizer que eu sou a verdade absoluta, nós sabemos que isso hoje é muito questionável, né? Uma vez um grande amigo meu, não sei se eu vou poder citá-lo, ele fez vários estudos,
tá? Ele estudou bastante. Ele fez mestrado em ciência da religião. Ele viajou pela Europa buscando conhecimento e um dia, quando ele chegou, ele disse: Vinícius, eu quero criar uma igreja. E o meu intuito com essa igreja é falar da fé pura, né? De colocar Deus, Jesus Cristo, acima de todas as coisas. E eu disse o seguinte: olha, infelizmente a sua não vai prosperar. Não vai prosperar. Por que que eu vejo dessa forma? Porque as igrejas que mais crescem no mundo hoje é aquela que te promete a prosperidade, é aquela que te promete dinheiro, né? Vem para cá que aqui você vai ficar rico, me dá isso que você vai receber, eu ganho em dobro. Ah, Vinícius, você está criticando religiões? Sim, estou criticando sim. Por quê? Porque aquela igreja, aquela denominação religiosa que o meu amigo queria criar, infelizmente, eu não via isso tendo sucesso, porque provavelmente poucas pessoas iriam procurar, porque infelizmente a maioria do ser humano hoje, a maioria das pessoas no mundo todo, eles são materialistas e eles querem prosperar, mesmo que para prosperar tenha que usar a ajuda divina, tenha que usar as religiões para que elas realmente consigam prosperar. Então, é uma pena que tudo isso exista, mas também é algo que também precisa ser respeitado, porque tudo faz parte de um contexto final, tudo fará parte de uma realidade final. Eu vejo isso aqui de uma forma realmente encantadora, porque o que está escrito aqui não está escrito para vender livros e não está escrito aqui para te comprar as suas ideias. O que está escrito aqui é para que você tenha uma visão real de tudo aquilo que acontece entre nós, entre as divindades e tudo aquilo que não foi falado ainda. É tudo aquilo que não está sendo vendido, é tudo aquilo que está sendo mostrado de uma forma gratuita, de uma forma realmente verdadeira, um novo olhar, sem uma cortina de fumaça, um novo olhar para o verdadeiro contato humano com Deus, o verdadeiro contato humano com o universo. O universo é uma criação de Deus. Nós que somos cristãos acreditamos nisso. Então, o universo é a criação de Deus. E a partir do momento que tira essa cortina de fumaça entre nós e o universo, isso faz com que a gente tenha um contato muito mais próximo com o Criador. Vinícius, esse livro chama Jesus Quântico, porque eu creio que Jesus foi a última manifestação, assim, pelo menos até agora, a última manifestação da divindade, né? Do Criador, ou grande mensageiro, um grande profeta, um avatar, ou a própria manifestação divina. Isso está além da capacidade da mente humana conceber. A mente humana não concebe o que é Deus. A gente fala Deus, Deus isso, Deus aquilo, fala lá, fala os 350 milhões, né, de deuses cadastrados no hinduísmo, né, mas a gente não sabe o que é. A gente só fala. Só te cortando um pouquinho, a nossa mente é carente de imagens. Quando a gente fala Deus, onde? A nossa mente, o nosso cérebro, uma localização parece que ele não consegue perceber isso como uma realidade. Então, Deus, ele é preciso ser sentido. Ele não é preciso ser imaginado, não é preciso ser visto. Deus está dentro de nós, ele precisa ser sentido. Aí esse livro ele começou a ser escrito pela página 46, viu? Estou com ela aberta aqui. A grande mensagem, né, a questão do Jesus quântico está aqui, ó. Na Bíblia mesmo, judaico-cristã, Marcos 11, 22 a 24. Ele fala assim, a história é a seguinte: Jesus estava indo com os discípulos lá para Betânia, tinha uma festa lá, e eles estavam indo e ele estava com fome. Ele estava com fome. Lá no Oriente Médio, lá em Israel, tal, existem muitas figueiras, mas é muita mesmo. E elas dão uns figos temporões, né? Aqui a gente sabe o que é isso, a gente do Goiás principalmente sabe demais, né? Às vezes no mês de março aparece uma manga. Uhum. Lá não é época de manga, mas aparece um piqui, alguma coisa. A gente chamava isso de temporona. Temporona. Será que a gente pode comer essa manga? Ela é temporona. Então, eles estavam andando e Jesus viu uma figueira e foi procurar um figo temporão. Não era época de figo. Aí o que eles falam? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Bom, Jesus passa lá pela figueira, mas eu acho que eu estou no errado. Isso aqui Jesus respondeu-lhes: tem de fé, em verdade vos digo, se alguém disser esta montanha ergue-te, não é outra. Bom, eu tinha que achar aqui no livro, você vê, tanto que eu não conheço o meu livro, que eu só escrevi, eu não sei onde é que tá as coisas, mas ele foi escrito a partir dessa passagem, que Jesus estava indo mesmo para Betânia,
que ele faz? Ele passa pela figueira e fala aquela grande frase que muitos falam que é ligada a Israel. Ele fala o seguinte: ele procura o figo, não acha esse figo lá e fala assim, ó, que ninguém mais coma do seu fruto. Teologicamente, né, os teólogos mais eruditos falam que ele estava falando de Israel. Israel não iria crescer mais e tal, mas tem nada disso. Ele estava dando uma mensagem muito clara. Na volta, quando eles estavam ali retornando do evento, passaram pela figueira. Aí eu chamo de Pedro o mais humano dos apóstolos. Ele era raivoso, bocudo, xingava, enjoado pra caramba, o cara encrenqueiro. É a personificação do ser humano mesmo, era Pedro. Pedro vê a figueira seca, sequinha. E ele corre lá e fala, Jesus, olha lá, cara, você falou que o trem ia morrer, morreu mesmo, que ia secar, secou mesmo, ninguém mais vai comer do fruto. Ele, mas qual a novidade? Qual a novidade? Você pensa, você materializa isso numa fala, isso já se concretizou. E a gente está vendo isso acontecer dia a dia. Você pensa em coisa ruim, fala coisas ruins, isso atrai para a sua vida. Você começa a pensar numa coisa melhor, você começa a verbalizar palavras de amor, palavras de prosperidade, palavra de sucesso, palavra de paz e harmonia, a sua vida harmoniza. Tem uma técnica da programação neurolinguística, você conhece muito bem, né? A pessoa começa a chorar, a gente põe o dedo debaixo do queixo dela e ergue levemente o queixo, a pessoa começa a olhar para cima, ela para de chorar na hora. Porque quando chora, você tem que voltar os olhos para baixo, que você está entrando numa introspecção, né? Então, a parte física, né? Você ergue o queixo da pessoa, ela olha para cima, ela já não consegue mais pensar em coisa ruim. Ela começa a suspirar e vai parando o choro, porque a mente dela vai se conectar com coisas superiores, com coisas alegres, porque ela não vai voltar para aquela profundidade que ela estava. Então, assim, quando eu escolhi o nome, que na verdade não foi eu que escolhi, mas apareceu, Jesus Quântico, era justamente falando que a missão, grande missão de Jesus, não era, de fato, mudar só uma religião ou um povo. Era trazer informações de uma outra dimensão, há 2000 anos atrás, para que a gente pudesse estar revelando agora, né, a partir do século XX, começamos a revelar que existe o mundo quântico. Ele existe, a teoria da corda ela é muito concreta, que já estamos na evidência de universos paralelos, o entrelaçamento quântico já é provado cientificamente, a prova a experiência da dupla fenda, ela é muito real, basta percebê-la, assistir, entender, ela é muito real. O fóton realmente, o elétron se divide. Aquilo que a gente pensa muda a nossa realidade. O fóton, o elétron, quando ele não é observado, ele tem um comportamento. Quando ele é observado, quando você pensa nele, ele tem um segundo comportamento. É a mesma estrutura se comportando de duas formas diferentes a partir de uma observação. A observação somos nós mudando a realidade. Ou seja, o ser humano muda a realidade que ele quer. E, cara, tão pequeno esse livro, eu fico encantado com isso que eu falo assim, gente, é um livrinho, esse livrinho vai mudar a história de muita gente, porque ele é muito pequeno, só que a informação dele me assusta de tão grande que ela é. Tem uma surpresa, Vinícius, que no final dele, as pessoas que lerem vão estar aptas a fazer um curso, né, que se chama Processo Alfa. O Processo Alfa é um conjunto de informações complementares que me foi entregue também, apenas para quem lê. Então o livro é a porta de entrada, é o ingresso para esse curso. Se você me perguntar que dia que vai acontecer, onde? Não sei. Para quem demorou 2 anos para fazer o lançamento do livro, mas a esperança que eu sempre tive, que sempre que eu entrava ali nas suas redes sociais, que um dia você lançaria o livro, é que você nunca mudou o nome, sempre Léo Quântico, ou seja, é o Leonardo da Quântica, o Léo Quântico. Então isso me manteve viva a esperança de que um dia você lançaria. Fiquei sabendo hoje, né, que você tinha lançado o livro, né? Fiquei muito feliz com isso. Ontem, né? Ontem. Ontem, dia 14. Fiquei muito feliz de saber que a gente viria para cá para apresentar essa obra encantadora, que realmente fará a grande diferença na vida de todas as pessoas. Eu quero deixar claro aqui uma situação. Pela minha comunicação, quando eu estava dizendo que as pessoas procuram a religião por prosperidade, você encontra prosperidade? Sim, porque lá quando você vai para uma igreja, e a igreja ela é extremamente importante para o controle social, a religião é extremamente importante para o controle social. Por quê? Porque se o ser humano, se não tiver alguns freios,
a gente sabe que nós somos nós somos uma espécie que, de certa forma, não tem limite. Infelizmente, muitas pessoas, esse limite que os falta, os leva a cometer coisas contra a integridade física, psicológica, né, de outras pessoas. Então, a religião é muito importante nesse sentido, e sim, a religião também ajuda você a prosperar. Por quê? Porque na igreja você faz muito network, né, e você ouve muitas palavras de incentivo lá também. Quando eu disse também que esse livro aqui não foi feito para ganhar dinheiro, e eu tenho certeza que não foi feito para vender livro, vender e obter lucro é uma consequência daquilo que você faz de bom para as pessoas. Nós sabemos que para que uma pessoa consiga prosperar de verdade, quanto maior o número de pessoas que ela atinge positivamente, quanto maior o número de pessoas que você tem capacidade de entregar algo de bom para essas pessoas, mais você prospera. E é óbvio que todo mundo, todas as pessoas no planeta, querem ter uma vida melhor, com mais conforto, com mais qualidade. Então a prosperidade, sim, ela é muito importante e, sem dúvida nenhuma, todo tipo de estudo, todo tipo de compreensão ajuda você a prosperar nesse sentido. Não é prosperar igual o político que entra pelas portas do fundo, não. Eu digo prosperar fazendo coisas boas. Quanto maior o número de pessoas que você impactar positivamente, maior será, sem dúvida, a sua prosperidade. Vinícius, você falou em questões de igreja, finanças, prosperidade, até venda de livro. Eu vejo muito as igrejas da seguinte forma, as pessoas que frequentam. Você paga para ir num show do Henrique Juliano. O camarote aqui em Goiânia, se não me engano, tava uns 15 mil reais para você ter ali 3 ou 4 horas de evento com bebida alcoólica, um glamour, todo o glamour. Você paga ali os 15 mil reais e vai num show de camarote, tira muita foto e posta. Tem gente que vai para a igreja, o prazer dela tá lá. Eu ouvi aquela banda, ela precisa de ouvir aquela palavra, ela é conduzida para lá. Tudo isso tem a ver com os campos morfos, tudo isso tem a ver com o relacionamento quântico que ela está vivendo naquele momento. Né? Tem gente que quer. Para que serve o dinheiro na sua vida? O dinheiro é só para te dar o quê? Prazer? Ostentação? Segurança. Segurança? Você vai cooperar com a humanidade? Para que serve o dinheiro? Eu nunca vi o dinheiro como maldito. Né? Essa é uma ideia criada por uma doutrina religiosa muito antiga, que ainda existe, mas que o dinheiro é amaldiçoado, né? Que o dinheiro não traz felicidade. Traz sim, e muita. Né? O dinheiro ajuda muito. Muito dinheiro ajuda muito, mas depende do indivíduo. É igual a arma. A arma por si só, em cima de uma mesa, ela não faz nada. Dependendo de quem a usa, pode fazer uma desgraça ou pode, às vezes, salvar uma pessoa. Salvar vidas, né? O dinheiro é a mesma coisa, que você vai usar ele para quê? Para destruir vidas, para destruir a sua vida, ou você vai usar para construção, para evolução. Então tem gente que vai lá gastar o seu dinheiro porque ele vai sentir um prazer tremendo num show. E tem gente que vai para uma igreja e ela se sente compulsada ali a investir naquele empreendimento. E aí ele contribui lá. O livro em si, o custo dele, eu vou pôr ele super num preço em conta, que é só para pagar a produção. Inclusive a Lourdes, minha querida, minha redatora, né, minha corretora, quando ela leu o livro, ela é uma profissional extremamente competente. Ela falou assim, cara, eu tô assustada com esse livro, eu sou cristã, esse livro seu tá me pegando. Ela falou assim, olha, eu nunca me envolvo com a obra dos meus clientes, não, né? Revisora, perdão, Lourdes Revisora, eu vou colocar depois seu Instagram para te divulgar, tá? Você é excelente pessoa. Ela falou assim, eu nunca me envolvo com a obra, mas esse livro aqui tá me pegando, cara. Você quer dizer o que com isso? E começou a me perguntar, ela começou a viver. Isso que eu falo, esse livro vai transformar a sua vida também. Ele vai ter um preço super, super em conta, acessível para todo mundo. Vou disponibilizar ele, nem sei como ainda, mas vai ser nas grandes livrarias. Vou vender online também. Se me perguntar por que não tem o e-book dele, é porque não me chegou aqui a informação para fazer o e-book. Ele tem que ser físico. O dia que chegar a ideia do e-book, do PDF, eu faço, mas assim, me falaram lá do outro canto do universo, publica o material, ele tem que ser palpável. Então tá aqui, tá? Ó, amigo, não sei de onde você veio não, mas tá aqui o livro palpável. Eu não vou duvidar da sua capacidade de repente fazer uma palestra sobre esse livro, tá? E explicar e responder perguntas sobre esse livro. Mas esse livro aqui eu acredito que ele foi produzido no momento da iluminação. Quando você lê, por exemplo, o livro Siddhartha, onde conta
de certa forma, a história de Buda, uma frase que me chamou muita atenção no livro. Uma pessoa perguntou para Buda: o que você sentiu no momento da iluminação? Buda não soube responder. Então, caso você de repente se depare em uma situação onde você não tem respostas por aquilo que você colocou aqui nesse livro, talvez você não esteja no momento da iluminação. Cara, essa retórica aí, ela foi repetida lá com Jesus, né? Jesus estava preso lá ele estava na verdade na mão de Pôncio Pilatos, e Pilatos perguntou para ele, né? O que é a verdade? Aí ele se calou. É a única resposta que Jesus não deu, né? Ele se calou. Então, não se sabe, o próprio Deus não falou o que é a verdade. Ele estava muito iluminado nessa hora, porque ele podia ter convencido todo mundo ali, né? Ele se calou. Falou assim, a verdade... Bom, eu entendo, a verdade está dentro de você, explore ela. Explore-a. Interessante. Vinícius, vamos encerrando, porque eu Vamos. sei que você tem compromissos hoje, compromissos importantes. Eu só tenho mesmo a te agradecer por estar aqui. Você que vai adquirir o Jesus Quântico, eu vou deixar para você aqui o meu Instagram, vou deixar os links para você poder falar comigo, as formas de pagamento, e você que tem editora, tá? Principalmente aqui em Goiânia, que eu privilegio Goiânia, entre em contato, que a gente faz muita questão de pôr esse livro aí e divulgar ele e fazer um lançamento aí também. Só tenho que te agradecer. Você é um notável, né? Você já faz parte dessa ideia. Te agradecer imensamente por ter vindo aqui, pela amizade que a gente tem, e por estar sempre me incentivando. Ah, que bom, que bom. Eu também te agradeço muito pela confiança, tá? É muito bom, é muito importante, é muito gratificante eu saber que eu tenho a sua confiança em relação ao seu trabalho, em relação àquilo que você produz, né? Em relação a tudo aquilo que a gente conversa, que você se abre. É muito bom para mim, é gratificante ter essa confiança, saber que eu tenho essa confiança vinda de você. Fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz por ter me convidado para escrever o prefácio dessa grande obra. É um livro pequenininho, mas é uma grande obra. Eu acredito que é um começo de um novo olhar para algo que está aí e precisa ser explorado, né? E por que não? Você aí que está nos assistindo, compre o livro, leia o livro, e eu tenho certeza absoluta que você vai querer convidar o Dr. Leonardo Velasco, nosso querido Léo, para fazer uma palestra e falar um pouco mais sobre o que está escrito aqui nesse livro, tá? E que o processo alfa chegue logo, que não demore tanto quanto a publicação do livro. Você escreveu tão rápido o livro e demorou tanto para publicar, que o processo alfa chegue rápido. Tá? Conte sempre com a gente aí. Esse foi mais um podcast Notáveis feito para você. Considere se inscrever, aperte esse sininho aí, marque todas as notificações e ajude, é de graça, ajude a divulgar, manda pro seu amigo, eu vou te mandar os cortes aí, um monte de shot, manda, tá bom? Grande abraço a você que nos assistiu, beijão para vocês.